Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar mostrando aí como é que a gente utiliza a classe Result Receiver, perfeito? Qual a vantagem de utilizar ela e como fazer ela trabalhar junto com o service para a gente poder fazer da atividade ser o elemento passivo na comunicação e o service ativo. Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e geração de site. Se você curtiu, só dá um like aí, perfeito? Eu também estou no Google+, Twitter e YouTube colocando vídeos aí semanalmente, perfeito? Aqui tá a página do Result Receive no site oficial do Android, perfeito? É bem pequeno o conteúdo. O que a gente vai estar trabalhando mesmo é com o próprio construtor, perfeito? E com o método onReceiveResult, que é o mais importante aqui, perfeito? E com o send também, mas daí, o send também. Enfim, vamos ao nosso projetinho, tá? Lembrando que esse já é o terceiro vídeo sobre service. Terceiro? Não, na verdade é o quarto vídeo sobre service, tá? O terceiro foi sobre Intent Service, perfeito? A gente vai estar até utilizando aqui o Intent Service para estar trabalhando com o Result Receiver, tá? Lembrando que ele trabalha com qualquer uma das outras variações que eu passei nos outros vídeos, perfeito? Eu não vou assumir que você está chegando aqui do zero, vou assumir que você tem algum conhecimento de service, que você assistiu os outros vídeos, pelo menos, tá? Então eu vou tocar o barco direto, não vou ficar explicando nada sobre service aqui, perfeito? E nem sobre thread principal do Android, tá? Porque eu já fiz vídeo sobre isso também e vou imaginar que você sabe o que é. Tá? Se não souber, aí embaixo no post vai ficar os links todos desses elementos que eu falei aqui agora para você estar assistindo, para você ver como é que funciona. Enfim, aqui está a nossa interface, né, nosso layout, e aqui nossa atividade principal, tá? E o que a gente está fazendo hoje? A gente está utilizando, tá, um service que está estendendo o Intent Service. Como eu falei, tem um vídeo aí embaixo mostrando como é que eu fiz isso, perfeito? Então, como é que a gente faz agora? Eu já mostrei como é que faz para a gente conseguir o controle do service via Bind Service e comunicar, tá? Criar um canal de comunicação entre a atividade e o service, perfeito? Agora, como é que a gente faz para na comunicação a atividade ser o passivo e o service ser o ativo? O service enviar dados para a atividade, perfeito? Simples, é bem tranquilo mesmo. A gente tem que trabalhar com Result Receive, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos criar uma inner class aqui, tá? Não precisa ser uma inner class, eu vou trabalhar com inner class, perfeito? Vamos chamar aqui de, vou colocar uma inner class privada, private class Result Receiver, tá? Listener, perfeito? Temos que estender, tá? A classe Result Receiver. Result Receiver, perfeito. Acho que a gente vai ter que importar aqui. E temos que criar um construtor também, tá? Ele vai pedir aqui, ó. Perfeito? Public. Construtor não tem tipo de retorno, né? Enfim. Nesse construtor, ele tem que ter como parâmetro de entrada um handler, tá? Aqui, handler mesmo. Então, a gente chama a construção da classe Py, tá? E passa o handler como parâmetro também. Perfeito? Deixa eu importar a classe aqui agora. Por que a gente tem que fazer isso? Na verdade, o seu Result Receiver ele vai rodar dentro de uma outra thread, que não é a thread principal. E se a gente passar nulo, quando a gente chamar o construtor do Result Receive Listener, ele vai pegar e vai utilizar uma thread arbitrária, uma thread qualquer, que ele mesmo vai pegar e vai construir, perfeito? Para a gente ter o canal de comunicação. Eu trabalho com nulo, mas se você quiser, você pode passar também uma thread para ele se comunicar, perfeito? Você pode passar até a própria thread a thread principal da sua atividade, tá? Eu não tive problema e não vi diferença em passar, tá? Eu fiz o teste com os dois, a thread principal ou nulo. Então eu vou passar aqui mostrando o nulo, perfeito? Enfim, que a gente não precisa distanciar nada, só jogar um nulo mesmo. Outra coisa que é importante aqui, que até o momento não tem nenhum fundamento essa inner class, é você trabalhar, a gente sobrescrever o método onReceiveResult, perfeito? Protected void onReceiveResult, tá? Que tem dois parâmetros de entrada, um inteiro, que é o result code, tá? Que vai permitir que você identifique, tá? Da onde está vindo o resultado, ou até mesmo se o resultado é o resultado correto. E o segundo parâmetro é um bundle, que vai ter, na verdade, o dado, tá? Que você está enviando, para a gente poder obter e mostrar aqui na atividade. Perfeito? Vamos já trabalhar aqui esses dados de entrada. Eu vou trabalhar com o result code sendo 1, tá? Só para mostrar mais ou menos como é que funciona, que você pode ir trabalhando com a lógica, mas aí você que define.
Se for 1, quer dizer que ok, vamos continuar o tratamento dos dados. Então aqui eu vou ter um inteiro chamado count, porque o que eu vou mostrar vai ser o contador, tá? Se você viu o vídeo, você vai ver que tem contadores aqui, desse camarada aqui, o resultado, o valor dele. Count recebe do bundle, tá? A gente já pode dar um get int direto. E a chave que eu vou utilizar lá no service, que a gente não foi pro service ainda, vai ser count. A chave é string, né? Pra gente poder obter o valor, tá? Que tá referenciado por essa chave. Perfeito, só que só lembrando, a gente aqui nós não estamos rodando aqui na thread principal. E eu vou querer mostrar esse valor aqui num toast. O toast só vai ser impresso se ele estiver dentro da thread principal, senão é exceção, perfeito? Então como é que a gente faz para acessar então a thread principal? Run on we thread. Já fiz um vídeo sobre esse camarada aí, tá? Vou até deixar aí embaixo, se você quiser, se você não sabe o que ele é, né? Na verdade, é um método que permite a gente acessar, tá? O método rasteiro, né? O atalho, permite a gente acessar diretamente a thread principal, tá? Da nossa atividade, perfeito? New run enable, tá? E agora, public void run, para a gente literalmente poder acessar o conteúdo da thread principal, né? Ok, agora a gente só dá o toast, tá? Make test, vamos dar o show aqui para apresentar, né? Vamos dar uma duração aqui short. O contexto, só vim aqui, ó, como a gente está com inner class, main_activity.this e aqui count. Só que tem um problema, né? Aqui tem que ser definido como final, tá? Senão a gente não consegue acessar ele aqui dentro. Perfeito, tá? Teoricamente aqui já está pronto, ok? A gente vai fazer agora, temos que ter uma variável desse tipo aqui, perfeito? Vamos chamar ela de RR. Você vai entender por quê. A gente vai ter que enviar, tá? Essa conexão com o Result Receiver para o nosso service, para a gente poder trabalhar com ele lá, perfeito? Ok. E outra coisa, eu vou mostrar aqui no service, a gente vai fazer a implementação para obter o Result Receiver que foi enviado à Activity no método onStartCommand, perfeito? Então aqui eu não vou mostrar como é que a gente coloca dentro para enviar pelo bind service, mesmo que ele esteja com o bind auto-create aqui, porque ele vai estar chamando só o onCreate, no caso, por causa do bind auto-create, perfeito? Mas não há problema nenhum, você pode fazer exatamente a mesma coisa, tá? Só que enviando pelo bind service, a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o start service, só que enviando pelo bind service, perfeito? Então aqui você teria que captar pelo onCreate, tá? Que eu não sobrescrevi aqui, porque eu já estou aproveitando que eu já estava com o start command sobrescrito aqui, e eu vou estar utilizando essa lógicazinha aqui para ajudar a gente, perfeito? Enfim, mas não há problema, tá? Estamos aqui com o start service, já temos o intent, agora a gente vai fazer o quê? Pegar aquele nosso RR, que é uma instância da nossa classe listener, né? Que estende result receive, e dar um new nele, tá? New result receive listener. Como eu falei, eu vou estar trabalhando com nulo aqui. Se você quisesse fazer isso daqui, ó, por exemplo, não há problema, tá? Ele utilizar essa thread aí, tá? A thread que estava dentro do run aí, que no caso é a thread principal, né? Nulo, perfeito? Ele vai utilizar uma thread arbitrária, ok. Só tem uma coisinha antes, que é um detalhe, mas que eu recomendo, que eu não sei se no seu caso vai funcionar. Eu tive um problema com o Result Receive num algoritmo que eu estou fazendo que utiliza o Action by Sherlock, tá? E quando eu fiz exatamente isso daqui, o problema parou de acontecer, perfeito? Não sei explicar porquê, então já vou adiantando. Coloque aí nulo, tá? E de preferência, se você for toda vez que o cara abrir a atividade, você for abrir o service e for enviar um result save, coloque no onResume, tá? Não coloque no onCreate. Tive problema também no onCreate, tá? Quando eu coloquei no onResume, o problema foi resolvido. Perfeito, nulo. New result receive listener, perfeito? Nulo também, pra gente pegar uma thread arbitrária. E agora a gente tem que colocar dentro do intent, tá? Put extra, pra gente poder enviar para o nosso service. Vamos chamar de receive, não é um problema, você coloca o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar receive aqui. E aqui nosso RR, perfeito? Ok, nosso result receive já está sendo enviado, tá? Para o nosso service. E agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma variável aqui, private, do tipo result receive, não result receive listener, result receive, tá? RR
perfeito? Ele vai pedir agora para a gente importar e perfeito. Agora a gente vem aqui no onStart Command, tá? Aqui a gente tem a questão do que a gente está fazendo. Se você viu o vídeo anterior, a gente está fazendo essa jogada aqui para poder desligar, tá? O service. O que a gente vai fazer aqui? Se não for isso, tá? Se não, a gente pega o nosso result save, tá? Como é que a gente pega ele? Vim intent get passe label extra, tá? Porque é um objeto no caso. E coloca aqui receive. Perfeito? Agora a gente está pegando nosso result save que foi enviado. E vamos pegar esse stop all aqui, que é utilizado para fazer a nossa gambiarrazinha para estopar o CFS, e vamos colocar true, tá? Senão não volta. Quando a gente quiser voltar, ele não volta. Opa, igual aqui. Ok. Colocamos aqui. E agora, para finalizar, né, para a gente literalmente enviar o dado, para a gente fazer o CFS ser o ativo na comunicação, no IPC, perfeito? A gente faz o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, depois que o count já foi incrementado, rr.send, tá? E vai ter aqui, ó, o result code, tá? Que é o código aí. No caso, eu utilizo o result code para identificar, porque eu tenho vários result service sendo utilizados, né? E eles vão todos para a mesma, acessando a mesma inner class no meu outro algoritmo, na minha classe, na minha atividade. Então eu utilizo ele para identificar qual é o result service receive que eu estou utilizando. Então eu vou colocar aqui tá? E aqui o dado. O dado é um bundle, tá? Então você não pode colocar o count aqui direto, você tem que fazer assim, ó. Bundle, vamos colocar B mesmo, tá? New bundle, perfeito? B.putInt, tá? E aqui é chave, lembrando que a gente utilizou lá count. E aqui o valor propriamente dito, perfeito? Vou colocar aqui B, perfeito? De bundle. Está lá, tá? Agora, teoricamente, já está funcionando, tá? Só recapitulando. Temos que implementar uma inner class que estende result receiver, tá? Na explicação, se você entrar aqui, você vai ver que ele está falando que é uma classe, é uma interface genérica, mas eu acredito que seja uma classe abstrata, perfeito? Eu não sou especialista em Java, enfim. Aí implementamos uma inner class aqui no caso que estende result receive. Temos que implementar um construtor que tenha um handler, tá? Para a gente poder enviar para o construtor pi, perfeito? Para ele ver se ele vai utilizar uma thread arbitrária ou uma thread que a gente está enviando para ele, ok? Temos que implementar aqui no caso o método onReceiveResult, tá? Que é o método que vai obter a mensagem, tá? A grande ideia do result receive é essa, você obter uma mensagem enviada de um outro processo, perfeito? A gente vai obter a mensagem pelo onReceiveResult, tá? Só inverte os nomes aqui, tá? Aqui é onReceiveResult, mas o nome da classe mesmo é result receive, perfeito? E tira o R, claro. Então aqui é só uma lógicazinha para a gente poder pegar o dado e mostrar dentro da atividade principal. Tem que fazer isso daqui, tá? Ou então você faz uma outra forma de acessar a atividade principal via render, enfim, via outra forma. Mas você tem que acessar a atividade principal se você quiser alterar alguma coisa na tela, por exemplo, perfeito? Porque senão, porque a gente está rodando aqui em outra thread, ok? Acessamos a thread principal e mandamos um toast. Só que antes, o que a gente fez? A gente está enviando via start service, lembrando que o procedimento pode ser o mesmo com byte service, se for byte auto create, tá? Para você utilizar um create, perfeito? Só que aqui a gente está utilizando o start service para a gente utilizar, para a gente aproveitar aquela lógicazinha lá do start on command, perfeito? Enfim, temos a nossa variável do tipo result receive listener, tá? Aqui quando a gente aperta o botão lá start service, a gente nula ele, lembrando que eu tive problemas quando eu não colocava nulo, enfim, pode ser que você não tenha, mesmo não colocando nulo, mas melhor prevenir, né? Então coloca nulo aí. Então a gente instancia um objeto, instancia a classe result receive para ter um novo objeto, tá? Result receive listener no caso. Botamos nulo para ele utilizar uma thread arbitrária, tá? Você pode colocar uma thread sua que você escolher, perfeito, não há problema. Eu não vi diferença, tá? Eu fiz o teste com os dois, não vi diferença. Então a gente instancia o nosso intent, tá? Com o serviço intent, lembrando que a gente tem três services aqui, se você assistir os outros vídeos, perfeito? A gente está utilizando aqui no caso o último service, tá? Do último vídeo, perfeito? Então a gente coloca como um parâmetro de envio, a gente está enviando dados no caso, é o nosso próprio result receiver, perfeito? Enviamos ele, tá? Utilizando put extra, para o nosso service. Chegou no service aqui, com o start service a gente chama o onCreate, a gente chama o onStart command também, tá? O onCreate uma vez só, o onStart command toda hora que você aplicar o start service, perfeito? Então a gente verifica se o intent tem dados, no caso ele tem, ele não é nulo.
Aqui no caso para desligar aquela gambiarrazinha do vídeo que eu mostrei lá, se você assistiu o vídeo do Intent Service, você vai ver por que eu fiz isso daqui. Enfim, ele não é desligar, ele vai entrar aqui. Ele vai dar stop power igual true, pra gente continuar rodando aqui, perfeito? E vamos pegar o nosso result receiver, tá? Via passe label extra, perfeito? Precisa ser isso porque é um objeto, ok? Lembrando da nossa chave aqui. Acessamos aqui, entramos no while, tá? E enviamos nossos dados. Lembrando que os dados aqui são enviados via bundle, perfeito? Enviamos os dados com result code 1. Eu escolhi 1, tá? Porque é só por exemplo aqui, enfim. E aqui, o bundle que foi enviado e o result code. É igual a 1, entrou, pegou os dados, final, tá? E imprimiu aqui no toast, enfim. Vamos executar, que está no simulador, para ver se vai funcionar, né? Deixa eu só mostrar o logcat aqui, caso tenha algum problema. Enfim, vamos executar. Ok, multiplication. Isso daqui é algum... não tem nada a ver, né? Vamos lá. Aí, já tá mostrando. Count 2. Só que infelizmente que eu não mudei o time, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Vamos dar um stop. Parou, perfeito. Pra ficar legal, vamos mexer aqui no sleep. Eu vou colocar 3 segundos. Perfeito. Eu vou limpar o logcat. Eu vou executar novamente, tá? Você viu que o toast estava sendo impresso sem eu clicar no count, tá? O toast estava sendo utilizado sem eu clicar no count. Então isso daí já fica claro que o que a gente estava utilizando mesmo era o result serve. No caso, o service que era o ativo na comunicação, perfeito? Na comunicação entre processos. E a atividade era o passivo, tá? Vou executar novamente. Deixa eu abrir aqui. Start. Count, perfeito. Count 1, count 2. Result receive sendo utilizado. Vamos sair, você vai ver que não há problema. Infelizmente, nesse exemplo que eu estou utilizando, ele vai continuar imprimindo aqui, tá? Não há problema. Só que você não vai fazer isso, claro, porque o cara já saiu da sua atividade. Vamos acessar agora, tá? Tá aqui. E eu vou continuar 8, vou estopar, não parar. Aqui a tela já tinha rodado, né? Então por isso que ele enviou. Perfeito, tá? E se quiser voltar, count 1 e vai continuar. Count 2, perfeito? Vou parar aqui. Então esse é o result receive, tá? Vou deixar o projetinho embaixo para download. Eu acho que com esses vídeos de CS, no caso esse aqui é o quarto, terminou, tá? Com certeza tem mais coisa, mas já deu para mostrar o que é o CS e como utilizá-lo, perfeito? Aí mais coisas, se você precisar, você destrincha a internet aí, o Google, o próprio site do Android, perfeito? Eu vou ficando por aqui, tá? Valeu, obrigado e tchau.